Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Sala 2. Nessa sala nós teremos 3 trabalhos da área de ecologia. Espero que todos gostem dos trabalhos, das apresentações. Gostaria de deixar aqui algumas questões iniciais para um bom andamento da sala. Nós teremos as 3 apresentações de trabalhos, né, que vão passar um na sequência do outro, e ao final, assim que vocês tenham dúvidas, eu sugiro que vocês vão anotando, né, e aí ao final as 3 autoras estarão presentes aqui para poder tirar as dúvidas que eventualmente ocorram. Então, eu solicito que os 3 trabalhos, que a gente possa já iniciar a apresentação, e um bom trabalho a todos, né, que a gente tenha Hoje é o primeiro dia de apresentação, né, então é sempre aquele dia com muitas interrogações, então que a gente tenha uma excelente tarde de trabalhos e que a gente goste bastante aí das apresentações e deixar as dúvidas, então, para o final. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos e obrigado e parabenizo as 3 autoras dos trabalhos da sala de ecologia. Me chamo Rebeca e vou apresentar o trabalho Ocorrência da Tartaruga Verde Cheilonemidas no maior porto da América Latina. As tartarugas marinhas apresentam comportamento migratório, passam a maior parte da sua vida em alto mar, realizando extensas viagens oceânicas durante as fases de seu desenvolvimento, tanto à procura de alimento, mais especificamente em áreas costeiras, como em busca das praias de nidação. O estudo foi realizado próximo ao Porto de Santos. O canal de navegação do porto faz parte do sistema estuarino de Santos e está inserido na localização metropolitana da Baixada Santista. Apesar das ações do controle das fontes de emissão de poluentes nesse ambiente, essa região é considerada crítica devido à contaminação química ainda presente nos diversos compartimentos do sistema, como água, sedimento e biota. A maior parte dos trabalhos com tartarugas são focados na reprodução, porém as cheilonemidas apresentam comportamento a mais, visitando a região costeira atrás de alimentação. Quanto às formas e possibilidades de se estudar os quelônios aquáticos, o Senso Visual é uma estratégia de observação não intrusiva e informativa, sendo desenvolvida no habitat natural da espécie e fornecendo informações diretas de como ela tem se adaptado ao ambiente. O objetivo do trabalho foi realizar uma contagem visual de aparições da tartaruga verde na superfície da água, verificar a influência de fatores ambientais e urbanos na atividade da espécie e analisar a distribuição sazonal da espécie na área de estudo. O local de estudo para a coleta de dados foi na cidade de Santos, especificamente no Beco do Pescador, localizado na entrada do porto da cidade, por ser um ambiente costeiro propício para a alimentação da tartaruga verde. O método de estudo usado foi o de varredura, onde a visualização abrangeu todos os lados do deck, lateral esquerda, meio e lateral direita. Foram 3 horas de observação durante a manhã, por 10 dias, dividida em 12 observações de 10 minutos, com um espaço de 5 minutos de descanso entre elas. O número de indivíduos foi contado através de cabeças avistadas e, após os 10 minutos de observação, uma estimativa de quantas tartarugas foram avistadas nesse tempo. As variáveis ambientais foram adquiridas através do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Dados de marés foram adquiridos através do NPH, Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, e os dados de temperatura e salinidade foram medidos no momento da coleta com termômetro e refratômetro, respectivamente. As variáveis urbanas que foram consideradas foram quantidade e movimentação de embarcações como barcos de pesca, canoas e navios. Em todos os dias ocorreu aparições de tartarugas e as mesmas iam próximo ao costão para se alimentar, sendo possível notar até algumas visitações do mesmo indivíduo, podendo ser identificados através de tags na nadadeira e cracas na carapaça.
De todos os dados levantados, através da correlação de Pearson, foi possível notar dados significativos entre a aparição ou não das tartarugas e as variáveis ambientais apenas de temperatura do ar e temperatura da água. Então, quanto maior a temperatura do ar e da água, maior foi o número de aparições, e quanto menor a temperatura do ar e da água, menor foi o número de aparições, como descrito aqui. Estudos mostram que a distribuição de tartarugas marinhas pode ser restrita pela isotermia superficial de 20 graus. As mudanças sazonais na temperatura da água podem ter efeitos profundos sobre o metabolismo e fisiologia desses animais ectotérmicos, sendo que as respostas fisiológicas e comportamentais em tartarugas verdes dependem da magnitude e velocidade que a temperatura decai. O menor número de avistagens de animais com relação às baixas temperaturas pode ser resultado da diminuição dos indivíduos na área de estudo, que pode se dirigir a locais onde as condições sejam mais favoráveis à sua sobrevivência. Foi concluído, então, que há uma ocorrência significativa da tartaruga verde próximo ao Porto de Santos, mesmo sendo um ambiente altamente antrópico e poluído, e através dos dados registrados foi possível notar a correlação entre as variáveis ambientais e sazonalidade. O estudo vai continuar, vai ser fechado o ciclo de 1 ano, de estações do ano, para que assim tenham dados mais precisos para que se ache essa correlação entre as variáveis ambientais e até uma correlação maior entre as variáveis urbanas que não foram levantadas até o momento do presente trabalho. Essas são as referências e obrigada pela oportunidade de apresentar o trabalho. Talvez para uma melhor dinâmica, o ideal é que as pessoas possam fazer, nós estamos com 13 pessoas na sala nesse momento, se puder fazer as anotações e a gente questiona para as 3 autoras no final. Pode ser assim, Rebeca? Ok? Por mim, tudo bem. Então, maravilha. Vamos seguir então com essa dinâmica. Por gentileza, vamos passar então para o segundo trabalho. Eu me chamo Isabela Teixeira Silva e sou aluna do curso de Ciências Biológicas na Universidade Universitas UNG e dou as boas-vindas a todos que estão assistindo o 25º Congresso de Biólogos da CRBio-1. O meu tema é a presença de microplásticos na Unidade de Conservação Floresta Estadual de Guarulhos, São Paulo. A minha orientadora era a doutora Edna Ferreira Rosini e agora é o Dr. João Alexandre Saviolo Oste. Primeiramente, é importante destacar que o microplástico é um assunto relativamente novo, já que a sua descoberta foi feita em 1970, e mesmo assim há dezenas de estudos que confirmam a presença desse poluente em ecossistemas aquáticos de água doce ou nos oceanos Pacífico Norte, Pacífico Sul, Mediterrâneo e Atlântico Norte. Consequentemente, foi observado que a ocorrência desse poluente tem uma interação com a biota aquática, que pode confundir com o alimento e trazer alguns riscos para toda a cadeia trófica, já que ela é passada em todos os níveis, esse poluente, e também ela é muito prejudicial aos indivíduos que estão na base da cadeia, que podem, posteriormente, após ingerir, se tornarem férteis ou até mesmo vir a óbito. Outra coisa que é importante destacar é que as unidades de conservação são classificadas de acordo com seu tipo, sendo esse a unidade de proteção integral e a de uso sustentável. A Floresta Estadual de Guarulhos se encontra no tipo de uso sustentável e engloba o bioma da Mata Atlântica. Uma coisa que eu acho interessante destacar é que há sim alguns estudos voltados para a importância das unidades de conservação. Mais estudos voltados para as unidades de conservação na retenção do microplástico são praticamente nulos. Então, a principal coisa que eu quero destacar é que o trabalho busca entender
qual a importância da unidade de conservação na retenção do microplástico. Sendo assim, o objetivo geral é analisar se realmente há ocorrência do microplástico na Floresta Estadual de Guarulhos e, caso haja essa ocorrência, avaliar a eficiência da unidade de conservação na preservação de seus corpos hídricos quanto à presença do microplástico. Já os objetivos específicos, nós iremos quantificar o microplástico, dividi-los tanto quanto fibra quanto fragmento, e também em relação à sua dimensão e suas cores. Essa quantificação será feita pela análise dos corpos hídricos que são dentro da unidade de conservação ou que estão na zona de amortecimento. E depois quantificar os microplásticos de acordo com o período seco e chuvoso. Aqui nós podemos ver a área de estudo, que no caso a Floresta Estadual de Guarulhos possui 92 hectares, está localizada no município de Guarulhos e podemos ver que ela também está inserida no meio de uma área de proteção ambiental federal do Paraíba do Sul e faz divisa com o Parque Natural Municipal da Candinha. Então, é para ser um local extremamente conservado, né? Juntamente com os parques estaduais e o Monumento Natural Estadual, a Floresta de Guarulhos protege uma área total de 28 mil hectares, que tem por objetivo contribuir com a produção de água de qualidade para a região metropolitana de São Paulo. Aqui podemos ver o delineamento amostral, que constituiu de duas amostragens, sendo a primeira no período chuvoso, em fevereiro de 2021, e a segunda no período seco, em agosto de 2021. Na imagem, podemos ver os limites da Floresta Estadual de Guarulhos, onde estão inseridas as estações 1, que é um rio de baixa ordem, sendo o principal afluente do Lago Negro, e a estação 2 e 3, que também fazem parte do Lago Negro. Já a estação 4 está localizada no limite do perímetro da floresta, ou seja, as estações de 1 a 4 localizam-se dentro da floresta. A estação 5 está localizada na zona de amortecimento, fora da Floresta Estadual de Guarulhos e na confluência de um importante curso d'água que recebe efluente de um pesqueiro, de residências e também da indústria. A estação 6 está localizada a 100 metros à frente da estação 5. Em relação à coleta e análise das amostras, a coleta foi feita sob a superfície da coluna d'água, sendo armazenada em frascos de vidro de 1 litro e depois foram transportadas para o laboratório de análise de água da UNG, onde foram filtradas através de um sistema de filtração a vácuo. Para evitar a comatação do filtro, foram filtradas entre 200 e 500 ml, porque, dependendo do ponto, a quantidade de matéria orgânica é muito grande e pode dificultar a observação pelo microscópio. As observações foram feitas através de um microscópio da marca Olympus, modelo BX51, e os microplásticos encontrados foram contados e divididos entre fragmentos e fibras e caracterizados por cor e dimensão. Quando possível, também foi tirada a foto através de uma câmera digital. Por ter uma diferença entre a quantidade de material filtrado entre as amostras, a gente utilizou essa fórmula, que no caso é microplástico por litro igual a número de microplástico encontrado vezes 1000 dividido pelo volume filtrado. E aí, no caso, todas ficavam com o microplástico por litro. Após a análise dos materiais, foi quantificada uma quantidade total de 366 de fibras ou fragmentos de microplástico. Na tabela, podemos analisar a quantidade de microplásticos por litro encontrado no período seco, em agosto, e a quantidade de microplástico por litro encontrado no período chuvoso, em fevereiro. É possível ver a quantidade de fibra e fragmento que foi encontrada em todas as estações. A quantidade total de microplástico encontrado no período seco foi de 172 e a quantidade total de microplástico encontrado no período chuvoso foi de 194. Acredito que os gráficos possam facilitar na comparação dos resultados
Então, o que eu queria destacar nesse primeiro gráfico é que quase sempre o período chuvoso teve uma quantidade maior de microplástico total encontrado, a não ser, é claro, na estação 2 e na estação 4, que teve a mesma quantidade. O que eu queria destacar principalmente é que a estação de 1 a 4 se localiza dentro da unidade de conservação e a estação 5 e 6 se localizam na zona de amortecimento fora da unidade. E claramente podemos ver que há uma quantidade bem maior de microplástico nas estações 5 e 6, ou seja, fora da unidade de conservação. Então, tem menos dentro da unidade e mais do lado de fora. Outra coisa também que podemos comparar é a quantidade de fibra e de fragmento. A quantidade de fibra prevaleceu tanto no período seco quanto no período chuvoso. Aqui é só o gráfico do período seco, mas em ambos os casos a quantidade de fibra foi maior. No período seco, cerca de 93% de todo o material foi fibra, e no período chuvoso, cerca de 87% de todo o material foi fragmento. Então, eu acredito que a predominância seja claramente a fibra. Após a análise dos resultados, o principal ponto que eu gostaria de destacar é que realmente as estações 5 e 6, que se encontram na zona de amortecimento fora da unidade de conservação, tiveram uma quantidade bem maior de microplástico do que todas as outras estações. Sendo assim, o estudo evidenciou a importância das UCs para a manutenção da qualidade ecológica dos corpos hídricos. Então, eu espero que o nosso estudo possa contribuir não apenas para entender a importância da unidade de conservação, mas também para o avanço das pesquisas nesses ambientes e que tenha uma adoção de políticas de monitoramento quanto ao microplástico nos corpos hídricos. Aqui estão as referências que eu utilizei. Olá, meu nome é Renata Paraguaçu, eu sou aluna da graduação da Universidade Federal do Mato Grosso, integrante do Laboratório de Sementes Nativas e minha orientadora é a professora Patrícia Carlos de Oliveira. Eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho que foi desenvolvido entre os anos de 2020 e 2021, tolerância e sensibilidade ao alagamento na germinação e no estabelecimento de mudas de espécies com co-ocorrência no Pantanal e no Cerrado. Inicialmente, temos que ter em mente que as plantas não possuem adaptações somente nos adultos. As fases juvenis, tanto de germinação quanto de estabelecimento das mudas, são cruciais na determinação dos nichos de regeneração, que por sua vez eles vão determinar a amplitude do nicho ecológico e também a ocupação dessas espécies. Por exemplo, uma espécie adulta que ocorre em uma área de alagamento, ela pode ter adaptações para germinar e para sobreviver enquanto muda nessa mesma área. No entanto, isso não necessariamente ocorre. E por isso que é importante a gente estudar as variações ambientais em que essa espécie pode sobreviver na germinação e na fase de vegetação. Boa parte da vegetação do bioma Pantanal, ele é compartilhado com o bioma Cerrado. O Pantanal também é uma formação savânica, mas que passa por alagamentos periódicos, sendo que possuem períodos de seca e períodos de alagamento, em que no Pantanal Norte condiz com o período chuvoso. Com isso, o objetivo do meu trabalho foi identificar a tolerância ou a sensibilidade de espécies com co-ocorrência no Cerrado e Pantanal a períodos de alagamento na germinação e seu estabelecimento enquanto muda. Foram feitas coletas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, com matrizes com distâncias entre si de pelo menos 1 quilômetro. O meu trabalho foi realizado durante a pandemia,
do novo coronavírus SARS-CoV-2 e por isso foi realizado em casa, tanto a parte laboratorial quanto de casa de vegetação. As espécies escolhidas foram a curatela americana, lixeira, a tabebuia áurea para tudo, Enterolóbium portosílico tamboril e a guazuma umifolia chico magro. A nossa metodologia na parte de germinação, após os tratamentos de quebra de dormência para as espécies que tinham dormência, foram 2 tratamentos, controle e alagado, com 4 réplicas cada, com 40 sementes, e teve uma duração de 40 dias. No experimento de estabelecimento das mudas, houve 4 tratamentos, sendo que para a tabebuia áurea e Enterolóbium portosílico houve tratamento de 90 dias alagado e de menor duração, de 30 dias alagados e de 60 dias alagados. Para a guazuma umifolia curatela americana, só houve os tratamentos de maior duração. Com isso, tivemos o resultado de sensibilidade e tolerância. No caso da germinação, as espécies curatela americana e guazuma umifolia apresentaram tolerância ao alagamento, sendo que não houve diferença significativa entre controle e alagamento. Já os casos de Enterolóbio e tabebuia áurea, houve a sensibilidade ao tratamento. No entanto, Enterolóbio portosílico, que é o tamboril, ele não germinou nessa condição. Já o estabelecimento de mudas, houve a sensibilidade ao alagamento para todas as espécies no longo período de 90 dias alagado, sendo que curatela americana e guazuma umifolia não houve sobrevivência após o período. Por serem espécies de crescimento lento, elas foram submetidas ao tratamento de alagamento ainda muito pequenas, diferente de Enterolóbio e tabebuia, que não tiveram alagamento total. Mas elas também foram sensíveis a 90 dias de alagado, mas a sensibilidade foi menor. Já para as condições de 60 dias alagados e 30 dias alagados, elas sobreviveram pelo menos 40%, identificando assim tolerância ao alagamento para essas espécies. Portanto, todas as espécies testadas apresentaram algum grau de tolerância à inundação, seja em sementes ou em mudas, permitindo que sejam consideradas em práticas de restauração a áreas alagáveis. Essas são as referências utilizadas durante a apresentação. Eu agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado pela excelente apresentação dos 3 trabalhos. Agora a gente vai para a parte de arguição das autoras, e aí eu só solicito que a gente coloque, por gentileza, a primeira autora, a Rebeca, para que a gente possa, caso tenham dúvidas, né, e talvez para estimular até que as pessoas coloquem no chat questionamentos. Eu queria saber, por exemplo, Rebeca, o teu trabalho ele teve duração aí de 2 campanhas, né, conforme você colocou, e você também colocou no seu trabalho que ele vai ter uma duração aí de 1 ano. Você vai continuar com esse trabalho, e que é como sempre a gente sabe, né, que quanto mais tempo a gente faz de trabalho, acaba tendo dados mais robustos, né? No teu caso, o que você espera, né? Então, você fez em 2 estações, né? E você vai fazer por mais 2 estações. A pergunta que eu faço, o que você espera? Você espera que tenha mais, pelo que você andou lendo? Você espera que tenha mais aparições de tartarugas ou não, né? Qual que é a tua sensibilidade, você que foi a campo? Eu acho que pensando no outono e no inverno, acho que as estações do ano elas estão bem bagunçadas, mas no outono teve dias que chegaram a 27 graus, e aí teve uma quantidade bem maior do que no inverno. Acho que eu estou fazendo primavera agora, a primavera também
tá tendo dias bem quentes, então dá para se notar que agora nessas próximas campanhas provavelmente vai ter aparições bem maiores, uma quantidade bem maior, exatamente porque, segundo estudos, elas realmente preferem águas mais quentes, elas não gostam tanto dessa mudança brusca, e agora a gente está no final da primavera, agora verão não vai ter mudanças bruscas na água, né? Vai se manter quente na maior parte dos dias, então eu acredito que vai ter uma aparição bem grande, assim, como teve no outono. Mesmo no outono teve quedas bruscas, então isso pode ter tido uma diminuição, então agora que vão ser águas mais quentes, nesse tempo de verão, acredito eu que vai ter uma aparição bem maior, assim. Maravilha. A gente não tem aqui no chat, né, nenhum questionamento. Eu gostaria de saber se a doutora Marta, que nos acompanha aqui, que também está na sala como avaliadora, se ela gostaria de tirar alguma dúvida, algum questionamento quanto a esse trabalho. Marta, por gentileza. Oi, boa tarde. Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta para a Rebeca, na verdade, 2 perguntas. Achei o trabalho bem interessante, né? Eu trabalho também bastante aí na região da Baixada Santista, e aí eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é você explicar um pouco por que você escolheu o local para observação da aparição, né? Dentro da região urbana, na verdade. E se você acha que eventualmente, num lugar mais dentro do estuário, você teria resultados diferentes, para entender um pouco o comportamento, né, da tartaruga ali na região. Então, foi escolhido esse local exatamente por ser um local costeiro, né? Então, é possível visualizar sem ter a questão do mergulho, esse visual ele é possível, porque elas vão ali para se alimentar, né? Foi feito um trabalho há muito tempo atrás, mas foi uma campanha menor, então a ideia foi realmente continuar e ver se tem essa questão da sazonalidade, se as estações onde elas podem mudar a aparição ou não, o que mostra que muda sim no inverno, que foi uma temperatura bem mais fria, né? Deu para ver que tinha uma ou outra tartaruga perdida, né, na migração. Boa parte foi para migração e ali ficou só algumas. E vendo outros trabalhos, dá para se você for mais para dentro, talvez na laje, distância ali, possa ver até outras espécies, né? Eu consegui assim identificar uma careta, né, nesse trabalho. Ela não estava no costão, ela estava em uma área mais aberta, provavelmente passando por migração, então em um ambiente não tão costeiro e urbano, talvez se ache também outras tartarugas, um comportamento diferente, mas ali realmente a tartaruga verde ela vem para se alimentar e outros trabalhos normalmente vão ver a questão da reprodução, e ali a gente consegue ver o comportamento delas irem se alimentar, delas ficarem nadando bastante ali, conforme vai passando a tarde, elas já vêm menos, então elas fazem o exercício de apneia durante a manhã, durante a tarde, e aí no final do dia elas já começam a ir para o mar aberto novamente. Joia, obrigada. Rebeca, nós temos alguns questionamentos lá no chat. O doutor Giuseppe pergunta se o trabalho vai continuar, até uma indicação, tá? Que talvez fosse ocorrência preliminar, né? Já que é um trabalho que está em continuidade, né? Vai ficar aí por mais 2 campanhas, não é isso? Isso, talvez até mais 1 ano, aí 2 anos de observação, mas ainda vão ter mais 2 campanhas para fechar 1 ano, né? Então vai continuar assim o estudo. Perfeito. A Gislene pergunta se durante o período do monitoramento do trabalho, né, se houve encontro de carcaças de tartaruga na região. Não encontrei. O que acontece muito são acidentes ali, então algumas tartarugas estão machucadas, metade da pata está machucada, sem pata, por conta da pesca, né? Além de ter a pesca esportiva ali,
tem as redes de pesca. Então, normalmente acontecem os acidentes, mas no período de monitoramento não foi encontrada nenhuma carcaça, tartaruga morta por ali, não. Tá. A Gislaine Fátima da Silva Rocha Fournier também pergunta que ou melhor, né, sabemos que é comum no estado de São Paulo o encontro de tartarugas com sintoma de papilomatose, né? Foi possível observar algum dos indivíduos com aquelas verrugas? Não foi identificado. Eu acho que algumas são encontradas, são levadas ali para o projeto de monitoramento costeiro, né? Então, algumas vão para o aquário ali de Santos, mas dá para ver que elas são bem jovens, as que eu observei, e não foi observado, assim, de forma aparente que elas poderiam ter o papilomatose, mas talvez estivesse controlado na época, né? Porque às vezes está mais controlado, às vezes é bem aparente, mas no momento não visualizei. Tá. Se ficou uma questão importante, se a Rebeca eventualmente não respondeu lá o que você que fez a pergunta queria, só perguntar de novo, se não ficou muito claro, tá? Fique bem à vontade. A ideia é essa da nossa sala, né? Temos também uma outra questão aqui da Regina Maria Tavares, né? Qual a relação do aparecimento dessas tartarugas e os impactos na sua reprodução? Né? Será que a aparição delas causa algum possível problema, né? Nessa região dos ecossistemas alterados, inclusive da Mata Atlântica, né? Então, será que tem alguma questão? Então, toda a parte litorânea vai ter a reprodução, né? Eu não estudei muito essa parte, mas, por exemplo, no meio de outubro, assim, teve bastante reprodução da tartaruga de couro. Mas o que acontece é que a tartaruga verde são muitos indivíduos jovens ali. Acho que todas não chegaram no seu período adulto, né? Elas chegam até 1,5 m. Boa parte delas são bem pequenas ainda, bem jovens. Então, não chegaram todas no período de maturação para reprodução. Elas vão ali realmente para se alimentar, tanto na parte costeira com algas, e também agora nessa fase juvenil, elas ainda se alimentam de peixes, então ali também tem bastante peixes, e aí na fase adulta elas se tornam herbívoras, né? Mas por enquanto elas são onívoras, se alimentando de peixes, de águas vivas, então é um lugar propício para isso, porque tem uma biodiversidade muito grande para elas se alimentarem ali. Tá. Temos mais uma pergunta aqui do Giuseppe Porto, né? Se consegue controlar os indivíduos por marcas naturais? É possível enxergar essas marcas naturais? E vamos lá. Sim, deu para identificar a mesma tartaruga vindo vários dias seguidos por cracas mesmo, que aí ficam bastante cracas na carapaça, ou até tags, porque alguns institutos colocam tag na nadadeira de identificar o indivíduo, também dava para identificar. Então, vários indivíduos, ainda no inverno, que teve aparições bem menores, dava para se notar vários indivíduos aparecendo todos os dias ali. Tá. E uma última pergunta, que nós temos outros trabalhos também, outros questionamentos. Se você pretende fazer uma comparação do teu trabalho, né, não só, por exemplo, com a temperatura, mas com outros lugares menos impactados do que o Porto de Santos, no caso. Se existe essa possibilidade, se você pretende. Por agora não pretendo. Eu li alguns outros trabalhos, então uma das minhas orientadoras fez em Ilha Comprida um lugar, uma parte não tão antrópica e uma parte antrópica. Então teve alguns resultados disso, mas eu nesse trabalho não vou dar continuidade nesse sentido de comparação dos locais. Mas agradeço a Lia por essa colocação, e fica aí uma provocação a você que faça um trabalho, de repente, podendo comparar com um lugar menos alterado, né? Porque, como é sabido, o Porto de Santos é complicado. Muito obrigado, Rebeca, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho que eu conheço, por acaso, muito bem, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui.
Legal, muito obrigado. Um bom congresso para você. Solicito só, por gentileza, a presença da Isabela, do trabalho microplástico. Oi, boa tarde. Boa tarde, Isabela. Queria também parabenizar o seu trabalho, né? Vi que estamos aqui numa sala com bastante gente participando. Estamos com 28 pessoas, entre biólogos e alunos da nossa área, né? O que é fantástico vendo o trabalho de vocês. Para mim é imensa satisfação. Estamos com a presença do Dr. João Alexandre Saviolo Osti, um grande amigo de longa data, um grande biólogo. Então eu tenho certeza, se ele fez parte desse trabalho, e pelo que a gente viu, o trabalho de fato está muito bom. Eu tenho algumas questões, começando aqui, mais uma vez, uma provocação, e eu já vou lá para o chat já, a doutora Marta também já se posiciona, mas uma questão interessante, Isabela, que eu tenho acompanhado bastante, a gente também tenho feito um trabalho aí também com peixes aí, com microplásticos, também em unidade de conservação, aqui na Baixada Santista, e eu queria saber se você chegou a imaginar o porquê que, se vocês aí no grupo, né, chegaram a tentar imaginar o porquê que no período chuvoso vocês acabaram encontrando mais microplástico. É difícil, é uma questão que talvez a gente não tenha respostas, mas assim, se de repente vocês chegaram a discutir alguma coisa sobre? A gente discutiu sim, a gente pensou que pela lógica, quando chove, o sedimento tende a remexer, né? Então, os fragmentos ou as fibras tendem a subir. Uma coisa que eu achei bem interessante, por exemplo, é que no período chuvoso, fragmentos maiores, com a dimensão maior, apareceu em maior quantidade. Então, também acredito que seja por causa disso, porque tendeu a mexer na água mesmo, e como a gente fez a coleta na coluna d'água, então, talvez um sedimento tenha um pouco mais, mas quando choveu deu para pegar essa quantidade maior e um pouco mais pesada. Uma questão provocativa só, né, antes de passar a palavra para a doutora Marta, período chuvoso talvez tenha muito a ver com um período que venta muito, entendeu? Então, esses fragmentos, né, todo esse microplástico pode vir embora vocês até na área controle de vocês, né, que é fora, na zona de amortecimento, vocês têm muito mais do que lá dentro da unidade de conservação. Mas é possível que isso com o vento, período de chuva, acaba tendo muito vento, acaba também levando de forma pelo ar, né? Então, é uma questão que a gente também tem questionado, né? Interessante, né? Interessante e ruim, né? Mas é um resultado muito bacana. Eu gostei bastante do teu trabalho, tá? Obrigada. É bem interessante mesmo a parte do vento, se relacionar com a costa, né? O ambiente costeiro é bem interessante relacionar. E aí a Regina Maria, só também coloca aqui, Regina Maria Tavares, né? Que as chuvas também acabam carregando, né? Que está lá em cima da montanha, acaba vindo para o corpo hídrico e é onde você coleta. Então, isso é bastante interessante mesmo. Doutora Marta, alguma colocação? Oi, boa tarde, Isabela. O João roubou a minha pergunta, porque eu olhei aquela tabela e fiquei bem curiosa também, né? A gente vê que no total até tem uma diferença, mas não é uma diferença tão grande, mas os fragmentos mostraram uma diferença aparentemente significativa ali no período de chuva, né? E eu pensei também, acho que a tua explicação de ressuspensão, eu acho que em parte é isso, mas também o carreamento superficial, né, que foi levantado aqui para dentro do corpo d'água. E aí eu tenho dúvidas com relação à metodologia. Você fez 2 períodos, né, de estiagem e de chuvas. Na parte metodológica, você teve dificuldade com material em suspensão na hora de fazer a leitura, a identificação, né? Como é que isso funcionou na prática para fazer o levantamento ali no microscópio?
Eu não achei tão complicado. No começo a gente pensou que podia ser um pouco complicado, ainda mais por causa da matéria orgânica, né? Mas quando a gente foi fazer mesmo a acumulação no filtro, foi observando que, por exemplo, no ponto 1, 2 e 3, a quantidade de sedimento é pouca. Então deu para filtrar 500 ml, que foi a maior quantidade que a gente conseguiu. Já no ponto, na estação 4, a quantidade de sedimento é muito grande. Então a gente sempre estava filtrando 200 ml, para não ter dificuldade na hora de analisar o material no filtro. Por isso que tem até equação para todos os pontos terem a mesma quantidade de material por litro. Mas sim, esse é o principal ponto, assim, que foi um pouco mais complicado, mas a gente conseguiu resolver muito bem por causa dessa diminuição de quantidade de material filtrado. E os pontos 5 e 6 lá que já estão sob influência, vocês encontraram muito mais material, né? Uhum. E aí você fala em retenção de material na floresta. Como é que você interpreta, então, essa diferença entre o que você encontrou numa área protegida e o que você encontrou numa área onde você não tem uma proteção, né, de cobertura vegetal e tem mais influência antrópica? Eu interpreto que o principal ponto que eu queria chegar é que a unidade de conservação tem uma eficiência, sim, na retenção do microplástico, né? Que é o que eu realmente queria ver. Primeiro eu queria ver se existia. Porque eu falei, uma unidade de conservação talvez não exista, mas a gente vê que, mesmo sendo um local protegido, ainda tem, né? Então é uma coisa a se preocupar. Mas o bom é que pelo menos a quantidade é menor. E eu interpreto que a quantidade de ser bem grande, igual a gente passou lá que o ponto 5, ele é alimentado já por uma quantidade de água que vem da população, que vem de pesqueiro, de indústria, então era bem lógico até ter uma quantidade bem maior, mas eu fiquei feliz com o resultado, não tanto por existir, mas por ter uma quantidade menor lá dentro do que lá fora. Eu acho que é isso mesmo. A minha única dúvida é com o termo retenção, Isabela. Retenção, porque parece que a mata, né, ela está retendo o material e não exportando, né? Retenção, pelo menos para mim, dá essa impressão. E para mim, os dados de vocês estão muito interessantes, porque mostra que, na verdade, o microplástico, apesar disso, ainda chega em quantidade menor, né, mas ainda chega nessa área protegida. Enquanto que a área que não tem a proteção, os impactos são muito maiores, né? Mas achei super interessante. E aí, uma última pergunta o tempo para fazer essas análises. A análise em si, ela é muito demorada ou foi tranquila? Na realidade, a coleta, ela foi feita 4 coletas. Na verdade, foi feita 6, mas depois a gente acabou pegando 4, e aqui eu só expus 2, que foi o período chuvoso e o seco. Mas a coleta foi só um dia, né? A gente vai lá, coleta e deixa o material guardado. E já na análise foi feito mais ou menos o período de agosto, e eu fiz o período seco e chuvoso no período de agosto. Nesse período, eu já tinha. A filtração já tinha sido feita, e a análise no laboratório demorou cerca de 6 horas, 5 a 6 horas, de 2 estações, né? Do período seco e chuvoso. E depois eu fiz outras análises da primavera e do outono, que eu fiz 4, mas eu não expus as 4. E nessas outras eu também demorei mais ou menos umas 5 horas. Que você vai treinando o olho, vai 2 horas e meia por período. Período seco, chuvoso, 2 horas e meia. Tá bom, interessantíssimo. Até que é um tempo razoável, né? Não é um foi tempo razoável. Legal. Obrigada, Isabela. 5, 6 horas de análise é fantástico, Isabela. Parabéns aí, porque também me chamou a atenção isso daí. Tem uma questão muito interessante, do trabalho, na verdade, de vocês, ele é tão importante, né, que quando a gente trabalha dentro de uma unidade de conservação, que retorno que a gente dá enquanto biólogo, enquanto aluno de biologia, né, que retorno que a gente acaba dando com esses dados, né, retornando para a sociedade. Isso é uma coisa importante. E aí o Dr. Giuseppe faz um questionamento. Se vocês pensaram em retornar para a administração da unidade de conservação com esses dados, ou se de repente vocês já fizeram.
Vocês têm algum plano ou ainda não, está meio no começo e vai seguir, enfim? Como é que vocês pensaram, Isabela? A gente ainda não teve o plano, mas eu acho que é uma excelente ideia, porque eu achei uma coisa muito, muito importante para ser mostrada, né, para a administração, só que como eu ainda estou fazendo, eu vou entregar meu TCC agora no mês de dezembro, e eu pretendo colocar o máximo possível de possibilidades para o que está acontecendo, e tem mais o levantamento, igual eu falei, de 2 períodos, né, que vai ser de todas as estações, e aí eu queria deixar bem claro, para não ter dúvidas, e aí sim, acho que eu posso conversar com o João, para a gente conversar lá na floresta, porque o legal é que esse projeto já estava sendo feito pela UNG, né? A UNG fez uma parceria com a floresta para analisar alguns pontos, alguns elementos químicos e físicos do local. Então, eu acho bem legal. Pode ser uma coisa bem interessante para a gente mostrar, sim. Essa colocação do Dr. Giuseppe, ela é muito boa. E tem uma, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma corroboração do teu trabalho, né? Colocado pela Regina Maria Tavares, né? Que Guarulhos é uma cidade altamente industrializada, né? Então, infelizmente, né, para o meio ambiente, que todos nós aqui, né, estudamos e gostamos e viemos para essa área muito por conta disso, infelizmente a gente encontra microplástico lá dentro da unidade de conservação. Isabela, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho teu e da sua equipe, espero que continue e que vocês tenham essa atitude de depois de dar um retorno para a unidade de conservação, que isso é o mais legal, né? Existe sim a divulgação científica, né, que é o que você está fazendo aqui, publicações futuras, mas tem aquela publicação para chegar na população também, porque a população acaba não lendo, né, o artigo científico, a população no modo geral, né, e quando você dá esse retorno dessa educação ambiental, isso daí é fantástico. Então, espero que vocês caminhem para esse lado também. Tá bom? Sim, eu pretendo, sim, falar sobre a divulgação científica, que eu acho que é um ponto muito importante na biologia, né? Eu acho que a gente tem muito que trabalhar com a população junto. E, enfim, eu agradeço a todos pela participação e muito obrigada pelas perguntas. Só antes da gente sair, vou aproveitar aqui 2 colocações. O projeto será apresentado ao Conselho da Unidade de Conservação. O João, um dos autores do trabalho, coloca, né, que vai ser apresentado sim. Então, isso é direto para o Dr. Giuseppe. E a bióloga Lia, a fiscal do Conselho Regional de Biologia, ela coloca, Isabela, se chegou a estudar como a floresta consegue impedir, se existe essa ideia desse estudo, né? Tem como, se vocês chegaram a fazer esse estudo, né, se a floresta consegue impedir ou minimizar a entrada do material? Eu acredito que seja sim, a floresta ajude, porque é uma mata fechada em volta, mas a gente ainda não fez esse levantamento dessa hipótese e achei um argumento bem legal, porque a gente pode até pensar agora, mais uma coisa para pensar, mas eu acredito que sim, que a floresta ajude bastante a evitar que o material chegue por causa dela ser bem densa. Talvez aí fica uma dica para os autores, o uso do solo também, né? Uhum. De repente fazer uma correlação aí com o uso do solo, se tem mais árvores, menos árvores, né? Enfim, mas aí tem que ser da bacia hidrográfica, porque isso tudo acaba vindo com a água. Mas legal, parabéns mais uma vez, Isabela, muito obrigado. Obrigado, eu. Vamos ao terceiro trabalho. Olá, Renata, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Maravilha, trabalho fantástico, né? Você vê que tem uma metodologia ali muito interessante, né? Que você tem uns resultados muito, muito legais, inclusive. Eu só fiquei com uma dúvida, e talvez por eu não ser da área, sabe, Renata, talvez seja até meio basal mesmo que eu vou te questionar, então peço desculpas antecipadamente, né? Mas, por exemplo, você fez bem no período chuvoso e no período seco, com essa capacidade de germinação. No período de enchente e de vazante, eu estou no meio do caminho, entendeu? Eu não estou nos extremos. No meio do caminho, será que o comportamento ele é mediano? Não é o teu trabalho esse, tá claro para mim, entendeu? Mas pela tua sensibilidade, será que se não pegar período de chuva, né,
de cheia, né? E o período de seca. Se fizesse no meio do caminho, será que é a metade? Você teria um resultado metade ou possivelmente seria completamente diferente? Você consegue imaginar isso? Eu acho que esse é um experimento que seria feito em casas de vegetação, e eu acho que esse questionamento dos períodos de seca e alagamento tem a ver com a lâmina d'água. Tem a ver o quanto tempo eu deixo com a lâmina d'água e o tamanho da lâmina d'água. Isso é interessante porque essa é uma das questões que fazem eu ter dificuldade de comparar entre as espécies que eu estudei. Por quê? Se eu considerar, por exemplo, as espécies de guazuma e de lixeira, que são espécies de crescimento lento, elas foram inundadas completamente. Tabebuia áurea e Enterolóbio, elas não foram alagadas completamente. Mas aí entra a questão do experimento. Eu tive o cuidado de, choveu, cobrir. Manter as regras diárias e padronizadas. Choveu, cobrir. Todo dia manter a regra diária para tentar manter durante o período. São 120 dias de experimentos com as plântulas. De germinação, é alagamento total para todas as espécies. Então, não é para ter diferença. Todas elas foram inundadas completamente com 5 centímetros. Então, é uma questão interessante e é justamente uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, para a gente ter todas essas respostas. Aqui no Pantanal, ainda se falta muito para a gente ter todas essas respostas. Mas é justamente o laboratório, que eu e a professora Patrícia, a gente está tentando ter essas respostas, né? E o meu trabalho, ela traz parcialmente. Não, legal. Da minha parte foi isso, fantástico, muito bom, o delineamento amostral, muito legal. Parabéns. Doutora Marta? Oi, Renata, boa tarde. É muito interessante o teu trabalho, eu acho que realmente o teu desenho experimental, assim, bem complexo, né? Você fez um monte de etapas e testou várias hipóteses aí no seu trabalho. Aí eu também não sou exatamente dessa área, eu fiquei com a curiosidade, por que você selecionou essas 4 espécies? Embora você tenha falado das características diferentes, tal, que você contasse um pouco por que vocês escolheram. Inicialmente, a praticidade e o período de coleta. Apesar daqui do Cerrado e do Pantanal, as espécies produzirem sementes relativamente juntas, a gente tem que ter a disponibilidade delas no período que eu comecei o meu experimento. Segunda, importância ecológica. Eu analisei se o quão importante seria eu estudar aquelas espécies. Por exemplo, a lixeira, né? A curatela americana. Ela é uma espécie extremamente pouco estudada e que aqui na nossa região ela é extremamente abundante. Ela ocorre bastante. E também ocorre no Pantanal, apesar de ser uma espécie extremamente característica de um ambiente savânico, assim. Então, era uma curiosidade e ela tem a sua importância ecológica. As outras seguiram no mesmo raciocínio. Tanto da importância ecológica quanto da facilidade de coleta. Ok, a outra pergunta também é na parte metodológica, né? Vocês testaram 30, 60 e 90 dias, pelo que eu entendi, é isso? E esses Sim. períodos vocês testaram com base em... Aí um pouco na linha do que o João perguntou, né? Em fases de inundação, tempo de duração esperado, como é que foi esse teste? Sim. A diferença entre esses testes foram o tempo que ele vai ficar para a plântula crescer, o tempo que ela vai ficar na condição terrestre e o tempo que ela vai ficar inundada. Então, por exemplo, 90 dias inundada. Uma plântula ali, ela vai ficar 90 dias sobre aquele estresse. Em uma área em que ocorre o alagamento e ela fica bastante tempo alagado, em um projeto de restauração, por exemplo, vou tentar, seria interessante saber, será que essa planta, essa espécie vai sobreviver? Mas agora, também existem áreas que passam por alagamento por períodos breves. Então, será que essa espécie ela precisa crescer mais um pouco? Será que eu consigo
fazer um transplante ou fazer a semeadura direta. Então, a intenção de ter vários períodos de alagamento é para a gente ter esses dados e essas informações para ser o mais útil possível na hora que a gente for aplicar ou na hora que a gente for comparar todas as espécies. E foi para aplicação, 90 né? dias. Para você pensar em projetos de restauração, você pensar um pouco, né, declividade, tempo que fica submerso. Achei bem interessante isso, fazer o teste com diferentes períodos. São 90 dias alagado, no máximo, né? Mas são 90 dias de experimento com alagamento e todas elas depois passaram mais 30 dias de reexposição à condição terrestre, justamente para saber se elas vão conseguir sobreviver depois de retirar esse estresse. Uhum. Muito bem, Renata. Sensacional, tá vendo? Quando a gente vai ouvindo ali com a pessoa, por isso que assim, ó, queria fazer aqui uma colocação, né? Que saudade da gente estar no congresso juntos, né? Porque daí a gente pegaria ali, não vendo só o vídeo passando ali rapidinho, né? E a gente pudesse estar ali, né, no tete a tete, tirando todas as dúvidas. Isso que a Marta colocou, nossa, eventualmente um lugar mais inclinado. Olha só, uma outra variável que você tem, entendeu? Um lugar que eventualmente não fique de fato alagado, mesmo no período de enchente. Será que ela trataria da mesma forma? Olha só se a gente estivesse ali, né? Todo mundo ao mesmo tempo, e aqui a gente está dessa forma. Mas, Renata, a gente agradece a tua apresentação, tá? Parabeniza aí o trabalho também, mais uma vez, né, tanto teu quanto da Patrícia, que mais uma vez também vocês possam dar continuidade, publicações, tudo isso sempre é muito bem-vindo, e essa parte de plantio, né, de regeneração de áreas, né, de recuperação de áreas degradadas, trabalho fantástico. Esse é talvez o X da questão, né? Nós estamos num evento de empreendedorismo, né? Empreendedorismo na biologia. Olha que legal, né? Você eventualmente daqui a pouco monta uma empresa, não sei se já tem, né? Mas você monta uma empresa e vai de repente vender mudas disso tudo, com toda a tecnologia, toda o know-how que vocês já têm, né? Estão ali, né? Estão trabalhando nisso daí. Por que não pensar nesse caminho? Eu acho que pode ser sim uma ótima, mas parabéns pelo teu trabalho também, tá bom? Obrigada. Dessa forma, então, a gente encerra as atividades dos trabalhos de hoje. Amanhã, no mesmo horário, nós teremos outras, né? Vocês podem ver lá na programação. Nós temos agora se eu não me engano, uma mesa redonda, né? Não me falha agora aqui, mas a gente se encontra aí no meio do evento. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aos avaliadores, Marta, Giuseppe, José Carlos também que está presente. Muito obrigado a todos e a gente se encontra, então. Um forte abraço.